Inciso 7. Regras para transporte e outras etapas de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o artigo 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual. Nós já verificamos no curso básico sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos que o lixo ele é composto por vários elementos, vários tipos de componentes. Por exemplo, nós temos o lixo hospitalar, nós temos os resíduos da construção civil, nós temos resíduos orgânicos. Então, para cada tipo de resíduo, nós temos um tratamento adequado. Nós devemos ter procedimentos adequados para cada tipo de resíduo que compõe o nosso lixo. Por exemplo, se você está tratando de resíduos de saúde, não é permitido, por exemplo, fazer a coleta juntamente com resíduos comuns, por exemplo, resíduos domésticos. Então, quando se trata de resíduos dos serviços de saúde, nós temos uma série de dispositivos, uma série de normas legais que fazem com que esse resíduo seja tratado de forma distinta, para evitar contaminação, para evitar danos à saúde das pessoas. Lembre-se que esses resíduos podem ser extremamente nocivos. Da mesma forma, os resíduos dos produtos eletroeletrônicos. Nós temos baterias com metais pesados. Essas baterias, se houver vazamento, se houver algum dano, também podem contaminar o solo, podem contaminar a água, podem trazer doenças para as pessoas. Então, no plano de gestão de resíduos, nós devemos ter cuidado para estabelecer a forma como esses resíduos serão transportados, a forma como esses resíduos serão coletados, que tipo de tratamento será feito ou oferecido para cada tipo de resíduo. Então, um resíduo de saúde, eu tenho que definir no meu plano de gestão municipal qual o tipo de coleta que será feita, qual a periodicidade, como esses resíduos serão coletados dentro dos hospitais, dentro das clínicas. Eu vou coletar, por exemplo, em tambores de plástico, hermeticamente fechados. Como é que vai ser feito o transporte? Vai ser feito por caminhão especializado? E quais os dias da semana que eu terei esse tipo de coleta, esse tipo de transporte? Da mesma forma, como eu vou fazer o tratamento desses resíduos de saúde? Eles serão incinerados ou serão submetidos a um tratamento com micro-ondas? Então, todos esses aspectos precisam estar previstos no plano de gestão municipal. Outra questão muito importante, no plano municipal, eu preciso estabelecer os equipamentos que serão usados, a periodicidade da coleta, eu preciso definir onde esses resíduos serão dispostos. Já vimos na aula anterior que existe uma diferença muito grande entre destinação de resíduos e disposição de resíduos. A destinação é o que eu vou fazer com esses resíduos, é a utilização econômica que eu vou fazer para esses resíduos. Pode ser um polo de reciclagem, pode ser queima para geração de energia elétrica, pode ser venda ou reutilização. O fato é que quando eu falo destinação, eu estou me relacionando, me referindo a resíduos, aqueles que ainda têm valor, que podem ser comercializados, podem ser reintroduzidos na produção industrial. Agora, o outro termo é disposição. Disposição significa rejeito. O que eu vou fazer com aqueles rejeitos? Aqueles materiais que não são passíveis de um reaproveitamento, eu não posso introduzir esses materiais novamente no ciclo produtivo. Então, a disposição significa onde eu vou colocar os meus rejeitos. Em geral, eu coloco ou num aterro sanitário, construído para esse fim, ou então uso esses rejeitos para queima e geração de energia elétrica. Então, o nosso plano de gestão municipal, ele tem que contemplar todos esses aspectos, desde o transporte até as outras operações típicas da gestão dos resíduos. Então, transporte,
o tipo de coleta, o tipo de equipamento que eu vou usar para a coleta, a periodicidade ou frequência dessa coleta, a destinação, onde eu vou usar os resíduos e a disposição final, como eu vou tratar esses rejeitos que já não podem mais ser utilizados de forma econômica. Inciso 8º. Definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o artigo 20, a cargo do poder público. Nós verificamos no nosso curso básico sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos que houve a introdução de uma inovação muito significativa, que é a responsabilidade compartilhada. O que significa isso? Na responsabilidade compartilhada, nós temos diversos atores que são responsáveis tanto pela geração dos resíduos, quanto pelo seu tratamento, a sua destinação, ou, melhor dizendo, pela solução do problema criado. Anteriormente à lei, nós tínhamos essa responsabilidade relacionada exclusivamente aos municípios. Então, o município tinha a atribuição de fazer a coleta, fazer a destinação, eventualmente, dos resíduos, fazer a destinação para indústrias de reciclagem e, ao final, fazer a disposição. Essa disposição, na imensa maioria dos casos, era feita em lixões, o que era totalmente inadequado. Agora, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa responsabilidade passou a ser dividida com diversos atores. Então, nós temos empresas, indústrias, as famílias, as cooperativas de catadores, nós temos também o próprio governo como gerador de resíduos sólidos, e então é necessário que esses atores tenham a exata noção da sua responsabilidade, ou seja, o que se espera de cada uma dessas parcelas de componentes, de atores. O que se espera, por exemplo, das famílias. No caso das famílias, deve estar previsto no Plano Municipal de Gestão de Resíduos que elas são responsáveis pela coleta seletiva dentro das unidades familiares, ou seja, separar o lixo úmido do lixo seco e também iniciar o processo de logística reversa, ou seja, aqueles produtos que já não são mais utilizados, produtos eletroeletrônicos, pneus, celulares, todos esses equipamentos, todos esses bens, após o consumo, eles devem ser encaminhados às empresas onde foram adquiridos. Essas empresas, por sua vez, vão receber os produtos pós-consumo e vão encaminhar para as indústrias que produziram. Então, é como se eu tivesse em um carro e engrenei uma marcha ré e estou retornando aqueles produtos desde a mão do consumidor até o sistema varejista, e do sistema varejista esses produtos vão para a indústria onde eles foram produzidos. A indústria, por sua vez, vai encaminhar esses bens à indústria de reciclagem, um polo de reciclagem, ou então vai dar uma outra destinação qualquer, mais adequada. Então, o nosso plano de gestão municipal ele tem que contemplar a responsabilidade de cada um dos atores envolvidos, de cada grupo envolvido no processo de gestão de resíduos. No caso do governo, o governo muitas vezes atua tanto na ponta geradora de resíduos, quanto na ponta responsável pelo seu tratamento. Um exemplo, um município que tenha na sua área, no seu território, um porto, ou então um polo de reciclagem. Esses componentes, um porto, um aeroporto, eles são grandes geradores de resíduos. Então, o governo é responsável pelo gerenciamento, pela operação dessas unidades, e ele é responsável pelo que está sendo gerado em termos de resíduos. O nosso plano municipal de gestão ele tem que contemplar essas situações, orientando tanto a iniciativa privada e as famílias, quanto o próprio governo, sob a responsabilidade de cada um, o que se espera em termos de participação de cada um e como vai se dar essa operação. Um exemplo, no caso das famílias, eu já mencionei aqui, a gente pode trabalhar mais focado com a coleta seletiva e com a logística reversa. Terminada essa participação, não se pode esperar maiores contribuições das famílias.
Esse é o espírito da coisa. Nós temos que definir onde começa e onde acaba a participação e a responsabilidade de cada um dos atores. Inciso 9. Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização. Os nossos municípios enfrentam problemas já conhecidos na área de gestão de resíduos. Por exemplo, ausência de recursos financeiros, um corpo técnico pouco qualificado e a pouca participação da sociedade quanto aos problemas associados aos resíduos. Nós não temos ações como a coleta seletiva, não temos ações como a logística reversa. Então, é necessário treinar os nossos servidores que estão lotados nessa área ou nessas empresas voltadas à limpeza urbana, no sentido de que eles produzam com mais qualidade, com menor custo, com maior eficiência. É necessário que o plano municipal contemple quais serão essas ações de treinamento. O que vai ser feito pelo município no sentido de treinar o seu corpo técnico, qualificar o seu corpo técnico. Sem essa qualificação, nós teremos um risco muito maior de ineficiência, de gastos excessivos de recursos financeiros. Então, sempre que formos trabalhar com um plano municipal de gestão de resíduos, é importante ter em mente que o nosso corpo técnico, em geral, constitui o calcanhar de Aquiles, um ponto frágil do processo. Para tanto, é necessário capacitar esses servidores.